Oi, pessoal! O Câmara Aberta dessa semana fala sobre saúde. A campanha Outubro Rosa, todos os anos, chama a atenção da sociedade para a prevenção do câncer de mama. Este é o tipo mais comum da doença entre as mulheres, depois do câncer de pele. Nesta edição, vamos entender melhor que doença é essa e como se prevenir. A gente vai conhecer também a história da Ellen Nunes, que enfrentou um câncer de mama. Eu questionei a Deus, porque tinha tanta gente aí que fazia coisas ruins, mas eu tinha duas opções. Ou eu ficava em cima de uma cama, deitada, esperando, feito uma, entendeu? Dando uma de coitada, ou eu ia à luta. A gente conhece a Ellen daqui a pouco. Aqui no estúdio estamos recebendo a médica mastologista Lúcia Sarmento. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E doutora Lúcia, bem-vinda à TV Câmara, muito bom recebê-la. Obrigada, Lael. Eu gostaria de agradecer a você essa oportunidade para que eu possa passar as informações para especialmente as mulheres, que é uma preocupação maior, principalmente as mulheres acima de 35, 40 anos de idade. É um momento ímpar para nós. E a gente quer, de fato, fazer o programa bem didático, doutora, para explicar direitinho que doença é essa. Então, eu começo lhe perguntando, o que é um câncer, doutora, e um câncer de mama? O que é que acontece ali com as células que gera essa doença? Bom, o que é câncer, né? Câncer de mama é uma doença heterogênea. Ela tem um comportamento multifatorial, ela tem um comportamento biológico variável, ela tem múltiplos fatores, não tem uma causa isolada, muitos fatores intrínsecos que favorecem a gênese do câncer de mama. Como é que se forma um nódulo de mama para que esse nódulo seja maligno? É necessário que a gente tem a existência de um tumor e o hospedeiro, que é a mulher, o paciente, né? Essa desorganização das células, essa multiplicação das células desordenada, forma a massa tumoral. E essa massa tumoral, ela pode ser, de início, localizada na mama e, futuramente, essa célula maligna, ela pode migrar da mama para outro órgão. Daí a sua gravidade quando ela é uma doença metastática. Quando ela é uma doença local, a gente tem um poder de cura limitado, a mama, mas quando ela como é que se diz, ela tem, naqueles casos mais agressivos, o potencial de metástase fora da mama, aí que ela se torna uma doença grave para as mulheres. O que mata é a metástase, não é a doença local. Esse termo metástase é quando ela... A célula migra da mama e vai formar outros nódulos no fígado, no pulmão, nos ossos. Nem todo câncer tem essa característica, é isso, doutora? Tem vários tipos de câncer, digamos assim? Não, do ponto de vista biológico, tem vários tipos, né? Nós temos o carcinoma ductal in situ, o carcinoma ductal infiltrante. Nesse ductal infiltrante, que é 80%, que é o tipo histológico mais comum entre as mulheres, pode aparecer dentro dos ductais infiltrantes, tem os nódulos menos agressivos e os nódulos mais agressivos. Aqueles nódulos circunscritos, bem delimitados, de crescimento lento, eles são biologicamente um tumor menos agressivo, vamos supor, ele tem um prognóstico melhor, tem uma vida longa posteriormente muito boa. E aqueles tumores que crescem rápido, aparecem de repente, que é muito mais comum na mulher jovem, é que mais ou menos assim, que às vezes fora até do nosso controle de tratamento. Às vezes nem todas as terapêuticas, que é mesmo a terapeuta alvo ela é benéfica. Como eu falei na abertura, doutora, depois do câncer de pele, que acredito eu que é o mais comum também em homens, né, em homens e mulheres, o câncer de mama é o mais comum nas mulheres. Por que ser tão comum nas mulheres, doutora? É uma doença praticamente assim do sexo feminino, né? Ela acomete as mulheres na faixa etária da quinta à sexta década e nós observamos hoje que essa incidência nas mulheres de
35, 40 anos, uma incidência crescente. Para você ter uma ideia, no homem existe, mas é rara. Acho que é 1% só. É 1%, mas trocando em outras palavras, para 100 mulheres operadas de câncer de mama, a gente vai ter um caso de câncer na mama masculina. Mas do ponto de vista de tratamento, do ponto de vista biológico, é muito parecido com o câncer feminino. Mas nós precisamos avisar os homens que existe a doença, que qualquer nódulo na mama, ele tem que procurar um médico, mastologista. É um recado importante para o homem também, então, mesmo sendo raro, né, doutora? Apesar que nós não fazemos rastreamento do câncer do homem, o homem não faz mamografia anual. E a própria Ministério da Saúde não se aconselha isso. Mas o câncer do homem, do ponto de vista clínico, é muito fácil de ser diagnosticado. Porque o homem ele pode ter tecido mamário, mas esse tecido mamário é escasso. Quando aparece qualquer nódulo, por pequeno que ele seja, o homem nota. Então, o exame clínico, ele vai muito mais, assim, mais além do que a própria mamografia, porque normalmente ele é superficial. A gente vai falar daqui a pouquinho também do autoexame, que é importantíssimo entre as mulheres, mas deixa eu lhe perguntar o seguinte, nesse início de conversa, doutora. A gente tem a impressão que nas últimas décadas os números de câncer vêm aumentando. Não sei se o diagnóstico que tem aumentado, e por isso as estatísticas mostram, tem a ver também com o nosso ritmo de vida dessas últimas décadas, uma alimentação de muito congelado, de muita comida pronta, pouca gente se exercitando, né, o sedentarismo, aí pode ter a ver também com isso? Não, veja bem, quando a gente fala estilo de vida da mulher, né, isso é importante. Nós observamos o seguinte, nos fatores que a gente chama fatores de risco, seria primeiro do sexo feminino, que é a mulher. O fator reprodutivo, nós sabemos hoje que a mulher está casando mais tarde, né, com a história da profissão, tem uma realização toda profissional, e a maioria das mulheres hoje estão optando para ter filhos depois dos 35 anos, né? E o fator reprodutivo hoje, a maioria das mulheres tem 1 ou 2 filhos, no máximo 3. Isso favorece a exposição do tecido mamário de forma contínua aos chamados ciclos ovulatórios por um longo período de tempo. Antigamente, acho que 20 a 30 anos atrás, nossas mães, nossas avós tinham em média 8 filhos. E quando tem esses filhos, eles passavam um certo período amamentando. Quando passa esse período amamentando com o somatório da gravidez, que a mulher não ovula, aí então diminuiria a exposição desse tecido mamário, a estimulação do estrógeno e da progesterona. Então, quanto maior o número de ciclos ovulatórios, mais risco a paciente tem. Outro fator importante, além do fator reprodutivo, né, nós temos o estilo de vida da mulher. A mulher hoje ela se estressa, ela trabalha muito, ela tem os deveres de casa. Com isso, o acúmulo de estresse, de qualquer forma, muda o perfil imunológico das pacientes. E essas mulheres com esse estresse, com o somatório às vezes, de um fator genético, aí favorece a incidência maior de câncer de mama. Além do fator reprodutivo, que eu falei para você, nós temos o estresse, o estilo de vida da mulher, a alimentação. A alimentação equilibrada é difícil de você ter hoje, né? O ideal é que nós podemos ter uma alimentação saudável, com menos produtos químicos, uma natural. Mas no mundo de hoje, para a gente ter uma alimentação saudável, sem nenhum componente químico associado, é difícil você chegar lá. E o que hoje, que a mastologia cresceu muito com a tecnologia, é os fatores genéticos, que a gente pesquisa muito hoje. A engenharia genética tem avançado muito, que nós hoje temos as pacientes que já nascem com erro cromossômico. Nós conhecemos o BRCA1 e BRCA2, que é o mais conhecido hoje, faz parte da rotina para você diagnosticar os pacientes de risco e as famílias de risco, principalmente aquelas pacientes que têm uma história familiar de câncer de mama, em paciente chamado de primeiro grau. Quando eu falo de primeiro grau, seria a mãe, a filha e a irmã com câncer de mama. Principalmente se essa neoplasia aconteceu dos 35 a 45 anos. Então, essa paciente é considerada de um risco alto
né, em relação à população geral a ter câncer de mama. E, além disso, nós temos o BRCA1 e o BRCA2 que pode ser feito hoje para rastreamento dessas mulheres. Qualquer, não é que tenha todas as mulheres que vão ter câncer, mas o que está na literatura mostra que essas pacientes, quando tem um BRCA1, um BRCA2 positivo, ela tem uma predisposição genética, quer dizer, já traz consigo um erro cromossômico. Agora, nós não sabemos quais são os fatores promotores que, ao longo da vida da mulher, ela tem esse erro genético e favorecia já ter um futuro câncer de mama. Nós não temos. Geralmente são múltiplos fatores, que a gente chama fatores promotores do câncer de mama, e que nós estudamos hoje muito para diagnosticar essas mulheres de alto risco, para que você faça um diagnóstico mais precoce possível. Que exames que detectam esses fatores que a senhora está citando para a gente? Olha, os fatores de risco, como eu falei, o reprodutivo, eu falei no estilo de vida, tem um fator genético, né, que é um fator de risco. E esses fatores, lembrar você que câncer de mama você não tem como evitar. Né? Você não tem como evitar. Nós não temos assim uma bola de cristal só com as pacientes que têm. Se você pegar a população geral, essas pacientes que têm poucos filhos, tem câncer de ovário na família, tem um erro genético, eu te falei que você faz um BRCA1, um BRCA2 dá positivo. Isso é o nome de um exame, é isso? Foi isso que eu fiquei na dúvida. É o nome do exame, é o exame genético. São nomes de exames. São nomes de exame. É o erro genético, essas pacientes que têm a história familiar de pai ou de mãe com câncer de mama, quer dizer, a história familiar por trás de câncer de mama, quer dizer, são pacientes consideradas de alto risco. Essas pacientes, elas têm que ser vigiadas e nós não temos como evitar que o câncer aconteça. Então, o que é que a gente orienta? Que essas pacientes tenham cuidado delas ser vigiadas todo ano fazendo o exame, o rastreamento do câncer de mama através da mamografia. Doutora, o uso de métodos contraceptivos hormonais pode influenciar no surgimento de câncer? Olha, a terapia de reposição hormonal e os anticoncepcionais orais, que é o que mais a gente tem essa preocupação hoje, o que aquela literatura mostra? Acredita que se 6 milhões ou 7 milhões de mulheres, elas tomam anticoncepcional. E as mulheres estão começando a vida sexual muito cedo, com 15, 16 anos no máximo. Então, ela toma pílula precocemente. Então, nós não podemos atribuir que seja um fator etiológico. Mas nessa idade muito jovem, abre as chamadas janelas de risco, que a mama está em evolução, está em desenvolvimento. É a única dúvida que nós temos na literatura. E quanto à terapia de reposição hormonal, né? Hoje, nós temos a reunião de consenso dentro da ginecologia, da Febrasco, da mastologia, que aquelas pacientes consideradas de alto risco do fator genético, que tem uma história familiar rica quer dizer, em vários casos de mama na família, ela não deve fazer terapia de reposição hormonal, porque a gente acha que ela já pode ter um erro cromossômico e os tumores, 80% dos tumores malignos de mama, eles são hormônios dependentes. Sendo hormônio dependente, a gente tem medo de fazer uma terapia de reposição hormonal naquelas pacientes sintomáticas, pensando que o hormônio seja, no futuro próximo, um fator promotor na gênese do câncer da mama. Doutora, eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui. Na sequência, a gente continua esclarecendo sobre câncer de mama. Fica por aí que a gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Aberta está de volta esta semana falando sobre saúde. Estamos recebendo a médica mastologista Lúcia Sarmento, que nos esclarece sobre câncer de mama. Doutora, eu vou voltar esse bloco chamando a reportagem que eu comentei no início do programa, que a gente tem sobre o tema da semana. Vamos assistir para a gente voltar comentando. O diagnóstico do câncer de mama caiu como uma bomba na vida dessa dona de casa. Quando chegou o resultado que disse que era um carcinoma,
maligno. Nossa, minha vida, para mim ali, eu tinha acabado. Aos 37 anos, casada e mãe de 2 filhos, Ellen nunca se imaginou naquela situação. Quando você descobre um diagnóstico desse sem ter históricos na família, é bem complicado, porque meu mundo caiu, né? Eu com 37 anos, com um filho de 7, um de 22, marido, e descobri que estava com câncer de mama. Para mim foi a pior coisa do mundo. Eu questionei a Deus, porque tinha tanta gente aí que fazia coisas ruins, mas eu tinha 2 opções. Ou eu ficava em cima de uma cama, deitada, esperando, entendeu? Dando uma de coitada, ou eu ia à luta. Eu decidi ir à luta, lutar. Mas a necessidade de ter que enfrentar o tratamento contra o câncer de mama deu a Ellen uma força que poucos acreditavam existir. O meu irmão mais novo, ele chegou para mim, um dia desse ele falando assim, a gente conversando sobre isso, e ele chegou e disse assim, eu não imaginava que tu ia ter tanta força para estar, sim, hoje em dia como tu está hoje. E foi assim. No dia 3 de setembro do ano passado, Ellen iniciou o longo e doloroso tratamento quimioterápico. Como já era esperado, os cabelos começaram a cair. As fotos eternizaram os momentos ao lado de pessoas que estiveram junto com ela e que foram fundamentais na luta contra o câncer. Essa força vem de Deus, vem do meu esposo, dos meus filhos, minha família, né, que é muito importante num tratamento. E eu digo assim, às vezes falo muito do meu esposo, porque ele foi minha base nesse tratamento. Para mim, ele não deixou faltar nada, ele foi tudo. Mas a história de Ellen não é incomum. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima quase 58 mil novos casos de câncer de mama só em 2016. E isso corresponde a 25% do total de novos casos a cada ano. Desse total, mais de 14 mil mulheres morreram vítimas da doença. Mas vale lembrar que, apesar dos números, o diagnóstico em fases mais precoces aumenta as chances de cura. Mas este não foi o caso de Ellen. Quando descobriu, o câncer já estava em estágio avançado. Com a retirada, Ellen perdeu a mama esquerda, mas não perdeu o mais importante, a autoestima. E isso tem feito com que ela ajude também a outras mulheres que passaram e passam pelo mesmo problema. Uma enfermeira chegou para mim e disse assim, Ellen, você tem tão autoestima, deveria criar uma página para ajudar as meninas, porque eu já estava levando batons para distribuir lá para elas com o meu dinheiro. E realmente, quando foi dia 27, que foi a minha última quimioterapia, eu fui criar a página. A página, que recebeu o nome Autoestima na Quimioterapia, desde que foi criada, vem ajudando mulheres vítimas do câncer, não só dando apoio psicológico. Aqui, Ellen também consegue arrecadar kits de higiene pessoal e até maquiagem. Achou muito? Pois Ellen ainda consegue tempo para fabricar sozinha esses lindos e charmosos turbantes, o que tem deixado a vida dela e de outras pessoas ainda mais colorida. Você não sabe a felicidade que é de uma paciente, um laureano, receber um turbante desse. Para você, para ele, para quem está em casa, que não está em tratamento, que nunca esteve, não é nada. Mas para elas, nossa senhora, e ter vários, aí, porque assim, eu sou paciente, então eu sei como chegar e o que dizer. Porque quando a gente é paciente, a gente vê com os outros olhos. Bacana. Obrigado a Ellen por ter contado pra gente a história. Parabéns, Ellen, por toda essa história. Doutora, ela fala ali no início da reportagem de um baque ao receber a notícia, mas fala também desse apoio de marido, de amigos, de família fundamental. Tudo isso é muito importante quando se descobre um câncer, né? É natural que a paciente passe por isso. Quando a gente dá o diagnóstico e vai fazer as colocações sobre a doença, elas acham que a gente está dando um atestado de óbito. O que eu parabenizo a Ellen é essa coisa. No início, ela disse que sofreu um baque, mas depois ela rejuvenesceu, quer dizer, ela teve forças para enfrentar o tratamento. Ela está de parabéns, de certa forma. Isso é que faz a diferença.
Porque o que a gente coloca, olha, é preciso, a gente quer lhe tratar, mas é preciso que você colabore. As pacientes, quando ela tem assim, vai sedimentando a ideia que a doença tem cura, que o tratamento é um tratamento prolongado, é um tratamento complexo, e ela vai buscando força. E essa força, muitas vezes a gente manda até, cadê a sua religião, cadê seu Deus, para lhe dar tanta força? Pega na mão de Deus e vai seguindo em frente. O que eu quero fazer outro parabéns ao esposo dela, porque a maioria dos esposos, quer dizer, a prática que a gente tem, eles fogem da responsabilidade. E ele, para exemplo, para muitas mulheres, porque eu não sei se é um tabu, eles acham que a doença pega, eles acham que a doença vai contaminar a família e que, ou talvez, a maioria dos homens, ele não tem aquela força interior para dar o suporte para sua esposa. Mas ele está de parabéns, ela frisou bem a presença do esposo e da família, dos filhos que estão ao redor, isso é importantíssimo na recuperação. Melhora a energia, né, de todo o paciente que está ao redor e aquela força, renasce aquela força de viver, a força de ficar boa, de se recuperar. No caso da Ellen, ela precisou retirar a mama, né? A doença estava num determinado grau ali que foi necessário. Mas na maioria dos casos não é, né, doutora? E o quanto o autoexame pode ajudar nessa prevenção, precocemente descobrir ali o que tem e poder tratar? Olha, para a nossa realidade, o autoexame, quer dizer, é muito importante ainda, porque nem toda paciente, principalmente a mulher acima de 40 anos, tem acesso à mamografia. A gente estimula, assim, não é aqueles autoexame, a própria INCA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa do nosso país, estimula que que toda mulher tenha uma preocupação de se palpar, não daquela maneira sistemática, com medo de palpar as mamas, mas que ela tenha aquela preocupação quando ela estiver relaxada, trocando de roupa, em momento bem relaxante, ela procurar fazer o autoexame. E nas diretrizes do INCA, aparecendo qualquer alteração na mama, seja um nódulo, por pequeno que ele seja, porque lembrar que tem os nódulos benignos e malignos. Qualquer nódulo que a paciente sinta tem que esclarecer. Tem que fazer os exames complementares e o médico vai decidir que momento vai fazer a biópsia para fazer o diagnóstico diferencial dos tumores benignos e dos tumores malignos. Lembrar de que nem todo nódulo que aparece na mama é maligno, né? Isso é deixar bem claro, até para as mulheres, não ter medo de procurar um médico, porque às vezes acha que está com nódulo, acha que está com câncer, né? Isso não é verdade. Que tem os cistos, que são patologias benignas, tem os nódulos sólidos de mama, que são benignos, e não tem nada a ver com câncer. Então, mas todos precisam ser retirados ou não necessariamente? Não, veja bem, nas diretrizes da INCA, que qualquer fluxo papilar, alguma alteração da pele, algum desvio de mamilo, alguma retração de pele, qualquer alteração diferente na mama, procure um mastologista. Quando chega o mastologista vai estudar, né? Vai dependendo da idade e qual exame que vai ser necessário. A gente aconselha que as pacientes, quer dizer, acima de 40 anos, façam mamografia. Essa mamografia ou ultrassom, que são os exames básicos que podem ser feitos para você estudar a textura nodular. Em algumas situações excepcionais, você vai procurar dar ressonância magnética. Aí você estuda a textura do nódulo. Aí você define se essas pacientes vão para a biópsia ou não. Se esses nódulos tiver nenhuma suspeição, então, eles provavelmente benignos, essas pacientes vão ser acompanhadas. Mas se essa paciente tiver alguma suspeição, se o nódulo for duvidoso, se tem uma história genética por trás, existe no contorno do nódulo, na densidade do tecido mamário, na densidade da mama, essas pacientes vão para a biópsia. Aí você faz a punção biópsia, que nós chamamos, que hoje é um recurso muito bom na mastologia, que você faz a coribiópsia, esses pacientes já vão para a sala de cirurgia sabendo se trata de um nódulo benigno e de um nódulo maligno. Essa eu estou me referindo às pacientes que apresentam nódulo. Mas nós preconizamos as chamadas, o nódulo clínico, né, que você se referiu. Se você faz um diagnóstico nos tumores até 2 centímetros, você está dando uma oportunidade muito grande à paciente fazer o autoexame e fazer esse diagnóstico. Mesmo até 2 centímetros, essa paciente está no estadiamento 1. O estadiamento 1, essas pacientes podem se curar.
Agora, se ela nota esse nódulo e não aparece, não vai procurar um médico, esse nódulo cresce. Se for maligno, ele tem uma velocidade de crescimento em 6 meses, ele duplica de tamanho. Então, ela perdeu, quer dizer, a chance de tratar um nódulo de 2 centímetros. Ela vai passar agora tratar um nódulo de 3, 4 centímetros. Então, mudou o estadiamento. Se mudou o estadiamento, os tratamentos são mais complexos e mais com morbidade maior. No caso da Ellen, é um tumor maior, né? Ela teve que perder a mama. Então, hoje, é o seguinte, o diagnóstico inicial do câncer de mama, no estadiamento 1, a paciente não perde a mama. Quer dizer, os tratamentos eles são mais leves. A paciente tem a oportunidade de fazer uma cirurgia conservadora de mama, tirar apenas 20% a 30% do quadrante que está localizado a mama e faz uma radioterapia pós-operatória e, dependendo da biologia tumoral, essa paciente vai para a quimio ou não. Se esses tumores são pequenos, a literatura mostra, as estatísticas mostram, ela tem em média de 90% de chance de cura, entendeu? Agora, tem aqueles tumores que eles são agressivos demais, que são tumores da mulher jovem, que ele já, em pouco tempo, em 2, 3 meses, ele duplicam de tamanho. Aí, esses são tumores que a gente chama atípicos, né? Ele tem uma velocidade de crescimento. Aí você já tem que ser um pouco mais agressivo nessas pacientes relativamente jovens para você tratar, que representa, em média, de 5% a 7% da população jovem que tem câncer de mama. O que nós preconizamos hoje, e batemos até a imprensa tem colaborado muito com isso, parabéns, porque fazer o rastreamento do câncer de mama. O que é que preconiza a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO, Sociedade Brasileira de Ginecologia, que todas as pacientes acima de 40 anos, elas façam mamografia. Porque quando você faz a chamada mamografia de rastreamento, ou seja, aquelas pacientes assintomáticas que não têm nódulo, ela te dá uma oportunidade de ver a lesão mais precoce possível, a lesão mínima de 3 milímetros, 4, 5 milímetros, 6 milímetros, são 1 centímetro, são tumores que não são palpáveis. Então, o rastreamento, nós chamamos para isso, para o diagnóstico precoce. Se você faz um diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores. Então, ela tem uma oportunidade de ter uma cirurgia que não traga grande morbidade e ter um tratamento de radioterapia e quimioterapia menos complexo. Tá aí a importância, mais uma vez, do diagnóstico precoce. Doutora Lúcia, já estão avisando aqui que a gente precisa encerrar. Muito obrigado pela presença, por ter esclarecido para a gente esse assunto e portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Obrigada, Leal, e agradeço a oportunidade. E deixar um recado para todos. Nós vivemos no Outubro Rosa. Isso é um chamamento, né, que as sociedades, os serviços, as ONGs, faz o chamamento para que essas mulheres não esqueçam. O Outubro Rosa é para despertar o interesse das mulheres fazer o rastreamento do câncer de mama, que elas serão beneficiadas com o diagnóstico precoce e não vai perder a mama como a Ellen perdeu. E outras pacientes que lembrar que nem todo nódulo é câncer, vamos deixar isso bem claro, e que aparecendo qualquer nódulo, de nódulo de mama, elas procurem o mastologista e, se houver dúvida, faça a biópsia, que hoje, apesar do nosso serviço público ser devagar no termo da procura, muitas vezes o serviço público não atende à demanda, à necessidade, mas a gente avisa, olha, tem alguma suspeita aqui, vamos ser mais ágil, vamos procurar uma urgência, vamos procurar um caminho mais rápido. Tem que buscar mesmo, né, doutora? Tá bom? Até a próxima. Agradeço a oportunidade. A gente agradece e boa também. sorte para vocês. Até a próxima mesmo. O Câmara Aberta termina agora, mas a gente lembra que pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo YouTube ou pelo Facebook, o nosso endereço é TV Câmara JP, onde você pode rever nossos programas e entrar em contato com a nossa equipe. A gente te espera lá. Muito obrigado pela companhia esta semana e a gente se encontra na próxima, então. Um abraço e até mais.